Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan da Mina Comprava Livros. A gente vai comentar, né, fazer uma análise do documentário que tem 4 episódios, estreou agora no Globoplay, chamado Doutor Castor. Se você está estranhando ter tido interesse, né, de assistir esse documentário, né, sobre um dos maiores contraventores, né, um bicheiro que já teve no Rio de Janeiro, mas pelo meu sotaque, quem não me conhece aqui sabe que eu sou carioca, mas também eu tive muito interesse de curiosidade, porque a história, na verdade, do Castor se confunde muito com a história da minha família. Ah, só para assim de curiosidade para entender um pouquinho, eu tinha uma tia que era a irmã mais velha da minha mãe, né, uma das irmãs mais velhas da minha mãe, e ela gostava muito de carnaval. Ela era tricolor, né, ela não era de Bangu, que nem o Castor, não torcia pro Bangu, mas a família, enfim, né, eu tenho uma avó maranhense, uma avó gaúcha, eles vieram do sul, né, minha mãe nasceu no sul também, vieram para cá quando minha mãe era criança, pro Rio de Janeiro, moraram em Laranjeiras, torciam sempre pro Fluminense, mas a minha tia sempre gostou muito de carnaval. Mas fora isso, além dela gostar de carnaval, eu assisti os desfiles com ela. Ela contou uma dessas vezes que ela trabalhou quando ela era mais jovem com a esposa do Castor de Andrade, com a Vilma. E ela era vendedora da loja, ela era responsável pela loja de roupas que essa Vilma tinha, né, que essa primeira esposa dele tinha. E a minha tia, quando fechava a loja, era o Castor de Andrade que vinha e fechava, fazia ali, né, ela sempre falava que ele era um homem muito educado, muito inteligente, que fechava ali o caixa com ela. Eu até bati um pouco com a minha mãe, né, essa história, minha tia já se foi, faleceu em 2002, pra lembrar um pouquinho como é que era, né, como é que ela conhecia eles, né, como é que eles se conheceram, e eu acabei sabendo que era por causa de uma costureira, enfim, é uma história meio assim. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que ela trabalhava na loja dele, quando a filha dele, né, ele tinha o Paulo e eu esqueci o nome da outra, que é a moça, que é a Carmen Lúcia, ela fez 15 anos, eu tinha acabado de nascer, então minha família inteira foi na festa de 15 anos, que foi no Clube Fluminense, que era dela, e a minha mãe não foi porque eu era muito pequena. E também a minha tia direto nas festas da garota, que tinha 18 anos depois, sei que lá, então eles achavam normal isso, né? Então, assim, era normal ir numa festa, todo mundo frequentava, e é isso exatamente que mostra esse documentário. A minha tia não fez nada de errado, ela trabalhou para uma pessoa que era esposa de um contraventor, provavelmente o dinheiro dali também, de onde vinha, não era de uma forma legal, mas ela não tinha nenhum envolvimento com isso, mas as pessoas se davam com ele. Não era, se tivesse hoje rede social, não era feio postar uma foto com ele, não era feio, ele estava sempre em todos os lugares, porque ele era amigo do José Bonifácio, do Boni, ele era amigo dos presidentes, ele era amigo, ele apoiou várias candidaturas, inclusive a do Collor, ele andava com João Avelange, presidente da FIFA. Então tudo isso é mostrado nesse documentário, onde ali vai mostrar as pessoas que amavam o Castor e viam nele um grande herói, jogadores do Bangu, né, ali o pessoal mesmo que morava ali em Bangu achava ele tinha muita influência nessas pessoas, o pessoal da Mocidade, né, também da Escola Mocidade Dependente de Padre Miguel, também revivia aquilo, né, o bicampeonato deles, né, com Virou, a Mocidade chegou, depois com Chuê Chuá, as águas vão rolar, tudo isso eu vivi, então isso era muito nítido para mim, o quanto ele fez parte da história do Rio de Janeiro, né? Essas músicas ficaram marcadas, os desfiles ficaram marcados, mas ele tinha um lado B. Era esse lado B, inclusive, que sustentava muito das coisas que ele tinha acesso, podia dar acesso, podia ser viável, tanto para o time Bangu quanto para a Mocidade, era o dinheiro que vinha do jogo do bicho. O jogo do bicho não é uma atividade legalizada, uma contravenção, e ao mesmo tempo que pessoas como o Boni falam é um absurdo não ser legalizado, porque a loteria tem raspadinha, tem um monte de coisa, por que não legalizar o jogo do bicho? Tem gente que, como a própria juíza, né, que depois vai incriminar a Denise Frossá, diz, não, ele não atuava somente com isso, né, ele fazia, e na época que não era permitido importar coisas, ele importava, tinha também a dúvida de se dentro de uma peixaria que ele tinha, eram colocados cocaína para exportação. Tem um advogado que era o melhor amigo dele, contando que em nenhum momento ele fez isso, ele nunca fez isso. E a gente fica ali, na opinião assim de quem tá assistindo, né? Tem gente que certamente vai falar, não, esse cara não valia nada, tem gente que vai falar, não, esse cara era o tipo político bonzinho, que rouba, mas faz. E é muito
curioso, interessante, né? Porque ele faz parte mesmo do Rio de Janeiro. A história dele se confunde. A gente ainda tem bicheiros que são muito figuras, né, emblemáticas aqui da cidade, como o próprio da Beija-Flor, Anísio Abrão Davi, e assim, eles são crias, né, um é de Nilópolis, outro é de Bangu, mas eles moram aqui até perto de mim, tipo, mora no Leme, outro mora em Copacabana, aqui mesmo onde eu moro, e o outro morou no Leblon. Então são lugares muito próximos, eles vêm para a Zona Sul, hoje em dia também a Barra da Tijuca também é um lugar que eles ficam muito, e aí tem toda a história da disputa, o caso das esposas, né? A primeira esposa, ele nunca traiu, mas ele traiu com a mulher que foi a segunda esposa dele, que é a Ana Cristina, que deu um golpe severo nele, e aí ele passa a ser visto como uma pessoa menos, uma pessoa mais humana, né, porque não tão forte, que afinal de contas uma mulher conseguiu enganá-lo, e as histórias vão se misturando, assim, é uma história muito de escândalos, né, atrás de escândalos, mas ao mesmo tempo a pessoa que era entrevistada pelo Jô Soares, no programa que era um dos mais assistidos, né, tinha um personagem do Didi que imitava ele, né, dos Trapalhões, e aí vem o Boni soltar, ele jamais poderia ser quem ele foi, eu poder fazer uma roda, que era a Fátima Bernardes apresentando, por exemplo, com todos os bicheiros falando do carnaval por causa do politicamente correto de hoje. Tem gente que reclama do politicamente correto de hoje, mas se a gente parar para pensar, a gente está ali endeusando pessoas que, tudo bem, fazem um bem pro carnaval, fazem um bem pro futebol, mas aquele dinheiro é sujo, né? Aquele dinheiro vem de mortes, vem, por mais que eles neguem, né, até a morte, vem de tudo isso. E a gente vê essa briga hoje que tem. Então é muito interessante o documentário, eu acho que ele aborda a vida pessoal dele, a trajetória dele e também o encantamento que a própria mídia teve com ele. Até depois que a Denise Frossard foi considerada uma heroína, né, pelo que ela fez, mas ela acabou depois se metendo em política também, eu não lembro. Pra mim, gente que se mete em política também não vale muita coisa, porque, não tô falando dela especificamente, mas a gente tem um trauma aí até do próprio governador atualmente, né, que é um juiz, todo mundo achou que era super honesto e a vida tá provando que não. Enfim, e tem também, né, o escândalo aí, porque em novembro de 2020 foi assassinado o Fernando Inácio, que era o genro dele, casado com a Carmen Lúcia, né, que é a filha dele. Ele teve duas filhas do primeiro casamento, um era o Paulinho, que foi assassinado em 98 anos depois dele morrer. E também muito memorável sempre a Beth Andrade em cima dos carros e tudo, que era a esposa do Paulinho, que está viva ainda. E aí tem essa briga com o Rogério, que o Rogério é o sobrinho dele, filho do irmão dele, e aí ele tinha deixado o legado pro Rogério, o Paulinho não aceitou, e aí parece que o Rogério matou o Paulinho, e aí o Fernando Inácio pega e faz um atentado, dizem, né, com o Rogério, e aí morre o filho do Rogério, que tinha 17 anos, e não o Rogério, e aí tempos depois o Rogério se vinga e ele ganhou também, ele assumiu a Mocidade, ele ganhou em 2017, a Mocidade foi campeã, e aí ele assassina numa coisa assim, parecia cena de filme do Gerard Butler, sabe, do Tom Cruise, assim, ele saltando do helicóptero para pegar o carro, um monte de tiro, ele leva 20 tiros e aí cai morto perto do carro, e atiradores de elite, então tudo isso é mostrado, sabe, falado, e as versões também, então a gente tem pessoas que o entrevistaram, é uma história muito interessante, eu super recomendo para quem quer saber, conhecer mais desse mundo, né, dessa vida, da contravenção com o Rio de Janeiro, um dos maiores, eu sei que tem outros nomes, até são citados ali, a gente tem o Maninho também, que foi aquele escândalo todo, que era do Salgueiro, Capitão Guimarães, o Miro, né, que também acho que era o pai do Maninho, não sei se eu estou enganada, o Emil Pinheiro, que também era presidente do Botafogo, o Anísio Abrão Davi, que eu já citei, né, que também é outro, acho que depois que ele é o mais famoso aqui do Rio de Janeiro, que todo mundo sabe o nome dele, e que protege aí a Beija-Flor. Bom, é isso, eu amei o documentário, é excelente. Se vocês já assistiram, não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. E fica aí, então, a dica para vocês assistirem no Globoplay. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.